O presidente Lula hoje rebateu. Indiretamente, mas rebateu as críticas feitas pelo presidente chileno Gabriel Boric na cúpula da América Latina, União Europeia em Bruxelas. O líder chileno havia cobrado uma postura mais dura contra a Rússia. Não cobrou diretamente do Brasil, mas era o Lula que estava relativizando a questão da guerra da Ucrânia. Em resposta, Lula disse que a reunião foi extraordinária e chamou o presidente chileno de apressado. Vamos ver. Não tenho por que concordar com o Boric, é uma visão dele. Eu acho que a reunião foi extraordinária a reunião. Possivelmente, sabe, a falta de costume de participar dessas reuniões faça com que um jovem seja mais sequioso, mais apressado. Mas as coisas acontecem assim. A reunião foi, do meu ponto de vista, extraordinária. Do ponto de vista, foi a mais madura reunião que eu participei entre Mercosul e União Europeia, entre América Latina e União Europeia. Foi a mais importante reunião que eu participei, mais madura, onde se discutiu os temas que precisa se discutir. E se chegou a um documento que foi extremamente razoável, de interesse de todo mundo. Eu já tive a pressa do Boric. Pois é. Vamos ver o momento em que o presidente chileno, Gabriel Boric, fala, ele disse isso ontem, sobre a guerra da Ucrânia e a postura dos líderes durante a cúpula. É bom para contrapor com a fala do Lula. Assistam. Pero hoy en este lugar ha estado en debate la situación en Ucrania. Yo creo que es importante que desde América Latina lo digamos con claridad. Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial, inaceptable, en donde se viola el derecho internacional. Y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. Lorival Santana e Américo Martins conosco. Lorival, Boric não é de direita, Boric é de esquerda, né? Foi eleito com essa bandeira e o Lula foi buscar lá no vernáculo, né? Sequioso, aquele que tem sede, para chamar o Boric de inexperiente, de muito jovem e assim desclassificar o que ele estava falando sobre a guerra na Ucrânia. Quem tem razão? Bom, isso na ciência da lógica se chama argumentum ad hominem, o argumento contra o homem, né? Quando lhe faltam argumentos para discutir o tema em si, você ataca a pessoa, né? Uma forma de atacar é dizer que ela é muito velha, ou muito nova, ou inexperiente. Bom, eu tenho 56 anos e cobri muitas cúpulas. Posso atestar que o que diferencia o Boric do Lula não é a idade nem a experiência, é a visão de mundo. O Boric não quer ser liderado por alguém que passa o tempo inteiro justificando o que a Rússia faz, o que a Nicarágua faz, o que a Venezuela faz. E eu já havia dito isso um tempo atrás, acho que no WW, acho que você estava junto. Eu falei, o Lula vai minar a capacidade de liderança do Brasil na região com essas posições. O Gustavo Petro, da Colômbia, tem 63 anos de idade. E ele disse a mesma coisa que o Boric com relação a essa questão de que a Rússia é imperialista e isso precisava ser dito com todas as letras. Depois ele descambou falando de Iraque, Líbia e Síria, colocando os três no mesmo patamar. Aí ele demonstrou uma certa ignorância sobre o que aconteceu nesses três países. Mas voltando ao Boric e ao Lula, quer dizer, para o Brasil liderar esta região, ele precisa ser pragmático em relação aos interesses da região e não ficar nesse emaranhado de questões ideológicas que não é o que une esses países. Você viu que na cúpula aqui em Brasília, da América do Sul, o presidente do Uruguai se insurgiu contra essas posições do presidente Lula em relação à Venezuela e à Nicarágua, o Boric também naquele momento. Então, são várias pessoas das mais diversas linhas ideológicas que estão rejeitando isso, e isso compromete
a própria capacidade da região de se colocar no mundo, porque é uma região que não está na Europa, a guerra é na Europa, então, digamos, a Europa tem o lugar de fala para falar sobre essa guerra, não está perguntando para a América Latina o que ela pensa sobre essa guerra, então vem com um voluntarismo o presidente Lula se colocar contra a Europa, contra os Estados Unidos, quando não é isso que está em discussão. O que está em discussão são relações comerciais, questões de investimento, então ele está só introduzindo um ruído nas relações e os outros países daqui da América Latina não gostam disso. Américo, o Lorival está colocando um ponto interessante. Ele começou ali a descrever as diferentes posições na América Latina a respeito do conflito na Ucrânia. É um conflito que está tão distante de nós, mas que acaba chegando perto, né? Seja pelas conexões globais ou pelo posicionamento ali, pelo protagonismo que o Lula quer ganhar nessa discussão. Como você enxerga os países da região em relação a esse paralelo que se traça agora? O Lula, ele chamou o paralelo para si, entre ele e Gabriel Boric. Sim, o Gabriel Boric, que é um líder jovem, de fato, muito competente, que está arejando o movimento da esquerda na América Latina. Ele enfrenta muitas dificuldades ali para governar o seu país, tem uma posição muito ferrenha no Congresso, perde várias dessas eleições, mas ele traz um olhar moderno, um olhar contemporâneo, uma conexão com a juventude que os outros líderes, sejam de esquerda, direita, qualquer político, independente da sua idade, não pode perder essa conexão com a juventude, não pode dar a entender que perdeu essa conexão com a juventude. Às vezes parece meio pretensioso você desqualificar a pessoa porque ela é jovem ou porque ela é mais velha, e isso, como o Lorival falou muito bem no começo da fala dele, não é parte do debate. O Boric representa o Chile, é uma figura muito moderna, ele causa uma certa divisão, inclusive na esquerda latino-americana, que em alguns lugares tem vários caudilhos, como na Nicarágua, por exemplo, né? Onde eles não querem ver a ascensão do Boric. Então, essa fala do presidente Lula foi muito infeliz. Foi infeliz por mostrar essa desconexão com a juventude, foi infeliz por tentar depreciar o seu colega chileno, que, de novo, está modernizando muito o pensamento político na América Latina. Essa fala do presidente, de certa forma, trai a sua própria história, porque ele, como um líder jovem, foi fundamental para o final da ditadura, quando ele liderava as greves no ABC, por exemplo. A juventude tem sempre essa gana, essa força para mudar as coisas, né? Agora, o principal, né, Raquel, Lorival e quem nos acompanha, é uma questão de princípios. A guerra não foi provocada. A guerra é uma guerra imperialista. Boric está absolutamente certo. E mais importante do que isso, a frase que ele colocou ontem é absolutamente perfeita. Se não fizermos nada, hoje é a Ucrânia. Amanhã pode ser qualquer um dos nossos países. É esse o ponto, Raquel.